estamos de volta com Nossa República, essa semana conversando com Gustavo Oliveira, que é presidente da FIEMT, da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, e o assunto é a conferência COP26 e depois a Expo 2020. Gustavo, a gente estava falando sobre a questão das oportunidades, da economia verde, e Mato Grosso se posicionando, na sua visão, como tendo grandes perspectivas nesse setor. Que você citou aí a oportunidade dos biocombustíveis, que outras oportunidades Mato Grosso tem para se desenvolver e aproveitar esse momento, quer dizer, ao invés de ser apenas um estado que faz parte de um país altamente criticado pelas queimadas, pelo desmatamento, em razão da Amazônia, e ser um estado de grandes oportunidades de produção de energia limpa. Como é que é isso, Gustavo? Bom, Mauro, primeiro, o mundo vai precisar de cada vez mais energia e o potencial de Mato Grosso para gerar energia, seja através de biocombustíveis ou de energia elétrica, ainda é gigantesco. Nós já somos gigantes na produção desses dois itens e o céu é o limite. A gente pode ampliar em muito a produção disso, mas, além disso, eu destacaria muito a produção de alimentos. O mundo vai precisar cada vez mais de alimentos, mas precisa que esses alimentos sejam feitos de maneira sustentável. Sabe, lá na entrada da COP, havia alguns manifestantes, Mauro, defendendo que as pessoas parem de comer carne, principalmente carne bovina, né? A criação de bovinos é um grande emissor de metano, que é um outro gás importante no efeito estufa. Mas o que esses manifestantes talvez não saibam é que não adianta virar vegetariano ou vegano, porque se o produto que você vai consumir, seja ele à base de trigo, de milho, de soja ou do que for, não for produzido de maneira sustentável, não está ajudando muito o planeta. Então, a agenda da produção de alimentos de Mato Grosso passa a ser uma agenda de produção de alimentos de maneira sustentável. Se é proteína vegetal ou animal, isso é uma decisão secundária de mercado. Existe muito apetite no mundo para comprar carne bovina, de ave, de frango, de peixe, mas também das proteínas vegetais, principalmente milho e soja, dois grandes carros-chefes da nossa produção. Eu ainda destacaria para você que Mato Grosso tem um potencial gigantesco para explorar a chamada bioeconomia. O que eu trago aqui de exemplo para você, Mauro? Eu vi em todos os supermercados, em todas as farmácias, eu sou um desses turistas incidentais, eu gosto de ir entrando nos lugares, ver como as pessoas... Observar. O que elas compram, o que elas consomem. Mauro, existem diversos produtos que levam o selo Amazônia, que levam a marca do Brasil, que não são feitos por empresas brasileiras, que não são feitos no Brasil e que, com isso, conseguem ter um valor maior de mercado. Eu fotografei no aeroporto, eles estavam vendendo naquele free shop, né, garrafas de gin na Escócia, como a gente estava lá na Escócia, né, a variedade é maior. Um gin de uma determinada marca, ele custava 28 libras na prateleira. Mas o mesmo gin da mesma marca, com um rótulo verde escrito Gin Amazônia, com apenas algum extrato de sabor lá que dava essa cor verde e essa cara de Amazônia, custava 35 libras. Olha só, uma companhia que não tem um investimento na Amazônia, nunca plantou uma árvore aqui na Amazônia e está capturando valor. Nem paga royalty para usar o nome. A Amazônia não é de ninguém. Os problemas da Amazônia são nossos, né? Mas a Amazônia não é de ninguém. Em outra farmácia, Mauro, que eu fui ver a área de pasta de dente, por exemplo, né? Existem lá os produtos de marcas mundiais, como a Colgate, por exemplo. Os produtos da linha normal têm um preço, e os produtos com extratos naturais, com extratos principalmente dessa bioeconomia, tem um preço 20%, 25% maior. Então, o que eu quero dizer aqui claramente a gente precisa entrar nessa agenda positiva, vender melhor os produtos naturais, da bioeconomia, da Amazônia brasileira e ganhar mais dinheiro com isso. A gente fica só acuado, a gente fica só com os passivos, fica só na defensiva. A gente tem que avançar nessa agenda, Mauro, e cada vez mais saber que esse patrimônio que a gente tem aqui é desejado como marca e como grife para o mundo inteiro.
negócio impressionante isso, como a polêmica em torno da questão da Amazônia acaba trazendo, neste momento ainda, mais prejuízo do que lucro. Agora, é importante o que você está falando das oportunidades. Você tem o mundo inteiro altamente industrializado, porque, enfim, foi da natureza humana desenvolver e gerar emprego e postos de trabalho, principalmente como indústria. Nós, aliás, torcemos muito pela industrialização do agro aqui em Mato Grosso, como uma forma de gerar receita, gerar riqueza, de distribuir melhor, porque a indústria distribui melhor a riqueza do que a produção primária, mas a gente não vê um esforço do governo brasileiro no sentido de... Eu acho que o governo já teve uma oportunidade melhor, trabalhou melhor essa questão da produção local. Por exemplo, a questão da criação de gado. Nós temos o maior rebanho bovino do país, cerca de 30 milhões de cabeças, portanto, produzimos muito gás metano, portanto, produzimos gás de efeito estufa, e a gente não discute como é que isso, porque vai ser cada vez mais, Gustavo, cobrado do Brasil essas coisas, né? Como a gente exporta muito, como é que a gente vai resolver essa situação? Como é que nós vamos continuar produzindo carne como a gente produz hoje, ou até ampliando, mas ao mesmo tempo compensando de alguma maneira a produção de metano? Como é que faz isso na prática? Olha, eu disse claramente, é uma agenda de inovação. Primeiro, a gente precisa de novas técnicas produtivas. A gente precisa investir em novas tecnologias para que a produção de carne bovina, como você disse, tenha menos emissões de gás metano. E na outra ponta, Mauro, saber aproveitar as vantagens que nós temos para fazer a neutralização aqui no Brasil mesmo, com o plantio de florestas, com a integração lavoura-pecuária, com tantas estratégias produtivas que um país rico como o Brasil, em termos de área, em termos de riqueza do solo, de disponibilidade de água, pode oferecer para empresas que queiram fazer um investimento sério, né? A gente precisa também lembrar, muitas empresas nesse começo aí dessa agenda de sustentabilidade tentaram disfarçar suas atuações, tentaram criar uma espécie de comunicação falsa de que eram sustentáveis. A casa caiu depressa para elas, hoje a gente vive numa era de informação, né? Se elas não fossem realmente sustentáveis, havia denúncias de funcionários, de consumidores, de fornecedores, e a coisa ficou feia para elas. Então, a lição que fica, Mauro, é que nós precisamos de inovação para reduzir as emissões nos processos e precisamos de investimento para neutralizar as emissões que ainda terão que ser feitas. Vou dar um exemplo só. Com a entrada do chamado escopo 3 do protocolo de Kyoto, onde nós vamos ter que contabilizar não só as emissões de carbono da própria atividade produtiva da empresa, mas também de tudo que ela compra. Algumas coisas vão mudar. Por exemplo, se você aluga um carro ou se você viaja de avião e a companhia aérea ou a locadora de automóvel não te entrega um certificado de que as emissões daquela viagem ou daquela locação foram zeradas, aquilo se incorpora ao seu passivo, ou seja, vem para a sua conta de carbono. Eu estava no aeroporto aqui em Várzea Grande, Mauro, e vi uma locadora de automóveis já oferecendo que por um pouco a mais, centavos a mais na sua locação, você neutraliza as emissões. E muita gente optando pela neutralização das emissões da locação de automóvel. Consumidores... Mas está longe de ser uma coisa... É um começo, né, Gustavo? Desculpe te interromper. Essa coisa de... Eu vi isso, fiz até aquisição por uma viagem que eu estou programando para janeiro, um valor significante por diário, um percentual muito pequeno, é uma iniciativa importante, mas isso é uma coisa que está muito incipiente ainda, né? E não é só como é que o dinheiro, como é que vai transformar esse dinheiro e como é que o cidadão comum, como é que eu sei que aquele dinheiro vai ser aplicado na reversão do carbono emitido. Com regulamentação do mercado de carbono, com normas claras. Aliás, temos que dizer isso claramente, né? O governador Mauro Mendes anunciou
o carbono zero, o net zero aqui em Mato Grosso para 2035, 15 anos antes da meta mundial, que é 2050, e entre as propostas que estão lá, a secretária Maureen, secretária de Meio Ambiente aqui do Estado, deixou clara que uma das propostas de ação é a criação de uma norma, em conjunto com a BNT, para identificar qual é essa geração, qual é a emissão de carbono das atividades e qual é o percentual que precisa ser investido em outras atividades para que essas emissões sejam zeradas. Então, olha, do mesmo jeito que hoje a gente tem auditoria contábil, auditoria financeira, a gente vai ter auditoria de carbono. Do mesmo jeito que você coloca o seu dinheiro no banco e você nunca mais vê aquela cédula que você depositou, mas você tem um aplicativo que vai te informando e você confia naquela informação que está ali, o mercado de carbono vai ser assim, com tecnologias como blockchain e rastreabilidade, mas vai ser isso. Quem é o dono desse crédito de carbono, como é que ele foi gerado e para quem ele está sendo transmitido, a cadeia de domínio dele. É assim que vai funcionar, Mauro. Pra você ter uma ideia, lá na COP26 a gente ia comprar um lanche lá, um sanduíche, tinha o nome do sanduíche com os ingredientes, o preço dele e a quantidade de emissões que tinham sido feitas para produzir aquele alimento. Eu vi muita gente lá escolhendo, não pelo preço, mas pelas menores emissões. Interessante isso, né? E vai criando uma cultura, né? Mas leva um tempo. Tomara que haja uma aceleração desse processo e que as pessoas cada vez mais se preocupem com esse tipo de comportamento. Você falou no bloco anterior, na sua resposta anterior, e logo no começo da nossa entrevista, sobre a importância dos investimentos de recursos dos países ricos, sobretudo, dos países mais poluidores, que mais emitem gases do efeito estufa, como os países industrializados, que pouco investem na preservação de ambientes como a Amazônia, por exemplo. Essa discussão do dinheiro, ela avançou na COP26, existe uma disposição dos governos dos países ricos em investir fortemente no reflorestamento no Brasil, enfim, em políticas de sustentabilidade em países como o Brasil e outros da região amazônica? Não só de governos, como também de fundos de investimento e, pasmem, meus amigos, até de companhias brasileiras mesmo. O Itaú, por exemplo, anunciou um fundo de mais de R$1 bilhão para investir em negócios sustentáveis na região amazônica. Mas qual é o desafio, Mauro? Primeiro, que a gente deixe claro de quem é a responsabilidade pelas ações, pela conservação da floresta, pela manutenção dessas atividades sustentáveis. E a outra coisa que precisa ser claramente colocada aqui em discussão é que é uma verdade. As empresas brasileiras, principalmente as médias e pequenas empresas, elas ainda não conseguem captar esses recursos, porque, por exemplo, uma das exigências é que se tenha balanço contábil auditado por uma empresa de auditoria certificada. Olha, o empresário brasileiro, pequeno e médio empresário, já luta com muita dificuldade, já mal consegue pagar aí o seu contador, calcula se ele vai ter a oportunidade de contratar uma auditoria cara, se isso não agregar valor para ele. E para isso, Mauro, eu quero aproveitar o espaço aqui para dizer a todos os mato-grossenses, Federação das Indústrias cumprindo o seu papel de indutora do desenvolvimento na região, nós estamos abrindo aqui um escritório ESG. ESG é a sigla em inglês para meio ambiente, social e governança. O que nós queremos com esse escritório? Apoiar as médias e pequenas empresas mato-grossenses a entrarem nessa agenda de sustentabilidade e governança. A nós podemos transferir para essas empresas não só métodos de auditoria, critérios de avaliação, mas também recursos financeiros. A Federação, em breve, vai poder assinar contratos de captação de recursos e investir em tecnologias de produção mais limpa, produção mais sustentável e apoiar as empresas mato-grossenses que amanhã vão estar sendo cobradas. Se essas empresas não fizerem isso, elas não vão conseguir vender para as grandes empresas que estão aqui em Mato Grosso, como a BRF, como a Marfrig e tantas outras, porque essas grandes empresas precisam prestar contas para os seus compradores. E aí eles querem olhar toda a cadeia de compras, querem olhar os fornecedores dessas empresas. Então, desde transportadoras até indústrias,
a gente vai estar lá apoiando esses empreendedores nessa agenda da economia verde. Nós vamos para mais um intervalinho, Gustavo, e voltamos. Esse assunto realmente é muito rico, a gente passaria aí 2 programas ou 3 falando só de economia verde. Eu quero voltar numa outra oportunidade para a gente tratar mais especificamente dos empreendimentos, das informações que estão sendo disseminadas para o pequeno e médio empresário, se eles estão recebendo informação correta e orientação no sentido de se adequarem às normas de sustentabilidade. Mas a gente vai para o intervalo. Agora eu vou dar mais um recado para você, que é sobre a vacinação em Mato Grosso, que tem avançado. Mas, gente, é preciso continuar se protegendo. A vacinação protege de diversas doenças, algumas pela vida toda, como é no caso da vacina de febre amarela. Outras precisam ter reforço de tempos em tempos, como é o caso da vacina de gripe, que precisa de reforço todo ano, ou a de tétano, que precisa ser tomada a cada 10 anos. Por isso, gente, procure, você que está me assistindo, procure um posto de saúde e veja as vacinas indicadas para a sua faixa etária. Tem vacina para criança, para adolescente, para adulto, gestantes e idosos. Cada uma protegendo contra um tipo de doença, cuidando da saúde para você aproveitar a vida com uma preocupação a menos. E aí, vamos nos proteger? Eu já estou fazendo isso e conto com você. Vacine-se, você se protege e sua cidade ganha. Saiba mais em saude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp 65 98475 0102. E lembrando que a estratégia de vacinação é uma responsabilidade municipal. Vai lá, vacina. Esse é o recado da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado de Mato Grosso. Voltamos em seguida.